Inglês do cotidiano. Tema da aula: do ou does, como auxiliar na interrogativa. Aula 4.6. O do ou does pode ser utilizado como verbo, traduzido como fazer, auxiliar, para transformar frases afirmativas em interrogativas, auxiliar para transformar frases afirmativas em negativas. Na aula de hoje, vamos estudar sobre o do ou does podendo ser utilizado como auxiliar para transformar frases afirmativas em interrogativas. Então, para nós podermos utilizar o do ou does como auxiliar para transformar frases afirmativas em frases interrogativas, primeiro nós precisamos verificar a seguinte questão. Quando não há o verbo to be ou o auxiliar modal, podemos realizar essa transformação. Então, a primeira coisa que nós temos que verificar numa frase afirmativa é se eu tenho a presença do verbo to be ou do auxiliar modal. Se eu não tiver a presença desses dois, aí sim eu vou poder utilizar o do ou does para transformar uma frase afirmativa em uma frase interrogativa. Próximo ponto aqui importante, nós ficamos na dúvida, mas eu vou estar utilizando o do ou does nessa transformação dessa frase afirmativa numa frase interrogativa. Aí nós temos que seguir a seguinte regra. Antes dos pronomes I, you, we, they, nós deveremos utilizar o do. E antes dos pronomes he, she, it, deveremos utilizar o does. Então, como via de regra geral, nós vamos utilizar o does somente antes dos pronomes que estão na terceira pessoa do singular, que são eles, o he, o she e, no caso, o it. Nos demais, nós deveremos utilizar no início da frase o do. Então, vemos aqui os seguintes exemplos. Primeiro exemplo, I live in Miami. Significa eu moro em Miami. Aqui eu estou afirmando e eu quero transformar essa afirmação em uma pergunta. O que eu devo fazer? Primeiro eu preciso verificar se existe a presença do verbo to be ou de algum auxiliar modal. Neste caso, não tem a presença nem de um nem de outro. Assim, eu vou poder utilizar o do ou does para essa transformação. Mas qual dos dois eu vou estar utilizando? Eu vou estar utilizando o do, porque como nós vimos lá anteriormente, antes dos pronomes I, you, we, they, eu deveria utilizar o do. Então, verifiquem que nessa transformação, o do ele vai aparecer, vai ser colocado no início da frase. Em seguida, nós vamos repetir as palavras ali daquela frase afirmativa e no final iremos acrescentar o ponto de interrogação. E assim teremos a seguinte pergunta: Do I live in Miami? Eu moro em Miami? Próxima frase. You live in Miami. Você mora em Miami. Aqui nós temos uma afirmação e nós queremos transformá-la em uma frase interrogativa. Neste caso, nós não temos a presença do verbo to be, nem do auxiliar modal, então eu vou poder utilizar o do ou does. Neste caso, eu vou utilizar o do, seguindo aquela mesma regrinha, antes dos pronomes I, you, we, they, sempre nós deveremos utilizar o do. Então, nós teremos a seguinte pergunta: Do you live in Miami? Você mora em Miami?
Próxima frase. He lives in Miami. Ele mora em Miami. Sendo transformado aí para uma pergunta, nós teremos Does he live in Miami? Por que eu estou utilizando does no início da frase? Porque, lembrando que sempre que eu tiver os pronomes he, she e o it, antes deles eu vou ter que utilizar o does, ok? Então, does nós vamos utilizar aí nas frases que o verbo estiver na terceira pessoa do singular. Então, por isso que eu tenho um does aqui. Uma outra observação. Quando eu tenho essa transformação da afirmação para pergunta, percebam que o verbo live, ele perdeu a letra S. Ele não está sendo conjugado aqui como antes. Na frase afirmativa, eu tenho que conjugar o verbo live, porque ele está na terceira pessoa do singular, porque ele vem após o pronome he. Tá? Então, procurem revisar aquela aula sobre conjugação de verbos no presente, para vocês verificarem essas regrinhas aqui, ok? Então, nesse caso aqui, o verbo não vai ser conjugado. Does he live in Miami? Ele mora em Miami? Por que não vai ser conjugado? Porque nós temos a seguinte regra da língua inglesa. Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Neste caso, o does está sendo utilizado como auxiliar na minha pergunta. Então, se eu já tenho o auxiliar, automaticamente nessa frase eu não vou poder conjugar o verbo. Próximo exemplo. She lives in Miami. Ela mora em Miami. E eu quero transformar essa afirmação numa pergunta. Então ficará da seguinte forma. Does she live in Miami? Nesse caso eu vou utilizar o does, porque como nós verificamos lá, sempre que nós tivermos aí os pronomes he, she e it, antes nós vamos ter que utilizar o does. E nesse caso também eu já não estou mais conjugando o verbo live. Por quê? Porque como nós vimos na regrinha do inglês, quando se usa auxiliar, não se conjuga o verbo. Próxima frase. It lives in Miami. It lives in Miami. Ele mora em Miami. Nesse caso, nós estamos nos referindo a algo que não seja um ser humano. Vamos colocar aqui como exemplo um cachorro de estimação. Então, it lives in Miami. Ele mora em Miami. Vamos transformar para uma pergunta. Ficará da seguinte forma. Does it live in Miami? Eu vou utilizar o does, porque é o pronome it. E eu não vou conjugar o verbo live, porque nós já temos o auxiliar does. E quando se usa auxiliar, não se conjuga o verbo. Próximos exemplos. We live in Miami. Nós moramos em Miami. Transformando para uma pergunta, ficará Do we live in Miami? Nós moramos em Miami. Próxima frase. You live in Miami. Vocês moram em Miami. Nesse caso, nós estamos nos referindo a duas ou mais pessoas. Por isso que o you ele está sendo traduzido como vocês. You live in Miami. Vocês moram em Miami. Transformando para uma pergunta. Do you live in Miami? Vocês moram em Miami? Próxima frase. They live in Miami. Eles ou elas moram em Miami. Transformando para uma pergunta. Do they live in Miami? Eles ou elas moram em Miami? Próximo exemplo. You go to school. Você vai para a escola. Transformando em uma pergunta. Do you go to school? Você vai para a escola? Mais um exemplo. He goes to school. Ele vai para a escola. Transformando em uma pergunta. Does he go to school? Ele vai para a escola? O verbo go não está sendo conjugado aqui na pergunta, por quê? Quando se usa auxiliar, não se conjuga o verbo.
E o nosso auxiliar aqui nessa pergunta é o does. Chegamos ao final de mais uma aula de inglês. Peço que vocês revisem, estudem bastante esse conteúdo, porque é um conteúdo um pouco complexo e exige mais estudo, mais revisão e mais prática. Peço que você clique no link de descrição desse vídeo para baixar o nosso material em PDF. Desejo a todos um excelente estudo, na paz do Espírito Santo de Deus.